Estamos gravando? Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia a vocês, corajosos, né? Que vieram aqui num sábado maravilhoso para vir aqui escutar essas conversas estranhas, né? Que a gente vai falar hoje, né? Dentro desse evento do IED, que é Design Degustação. E a gente vai trabalhar então direção de arte para games hoje, que é uma introdução, tá? Eu espero que seja informal, apesar da gravaçãozinha aqui, né? Certo? Me prender um pouco, mas é só para ter um documento disso depois. Tudo bem, gente? Mas a gente vai conversando aqui, tá? Ao longo da conversa. Então a gente já estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, que para eu rapidamente me apresentar, que eu sou o Roberto Iocota e eu sou arquiteto de formação, mas eu me aventurei, vou usar essa figura, tá? Esse termo, nas diversas áreas dessas atividades que hoje chama economia criativa, né? Hoje tem muito marketing hoje, né? Nessa coisa, né? Mas eu trabalhei com design de produto, design gráfico ou comunicação visual ou programação visual, design de interiores, certo? E que mais, hein? Só não trabalhei com paisagismo, que eu não entendo nada de planta, que hoje seria um campo muito importante, né? Parte do design ambiental, não é isso? Tá? Mas enfim, esse é meu percurso profissional desde 85, por aí, tá? Ok? Agora, o que vocês vão ver que eu vou usar nessa palestra tem um desvio nessa aventura, que eu sou mestre em filosofia pela FEFELESH, USP. E a gente trabalha um campo que vai aparecer na palestra, que é estética. Tá? Isso tem me ajudado muito nesse outro lado, que é o lado, vamos chamar assim, não se assustem, acadêmico, professor, e é para trabalhar conceito. Tá? Tá bom? Bom, também já estava conversando, eu sou professor da área específica de games desde 2005. Então já vai fazer quase 20 anos, em outras instituições, e agora estava contando numa outra instituição há 5 anos e agora aqui também no IED, né? Vamos ver o que acontece. E em design de animação desde 2014. Isso aqui eu separei, tá? Não vou ficar fazendo todo o meu currículo das outras áreas, mas também trabalhei com publicidade, comunicação social, né? Jornalismo. Tenho amigos no marketing muito inteligentes, muito interessantes também. Então, estamos em casa, tá? Não se sintam vou chamar assim, nerd deslocado aqui no contexto. Tá? Na verdade, tudo isso aqui, está aqui dito que eu começo agora a ser professor de pós aqui, mas a frase mais importante é a última, que vocês não estão lendo, que ali diz: otaku da velha guarda quando a designação era ofensiva. Só você entendeu. Você não e você não. Né? Pois é. Então, otaku é o aficionado por cultura pop de procedência oriental, mais especificamente japonesa. Né? Só mais recentemente que a chinesa e a coreana. Isso, e agora mais recentemente, coreano é o tal do K-pop, né? E também, em breve, chinês, tá? Em breve vai ser a coisa chinesa que vai. Mas Olá! Oh, meus caros jovens. São jovens que já me conhecem e tiveram a coragem de aparecer aqui, né? Então, eu estou contando a minha vida, tá? Então, vocês já me conhecem, são meus alunos, tá? Da Belas Artes. Esse aqui já é ex-aluno, já que se formou já, né? Se formou semana passada. Aleluia. Tá gravando, tá? Ó, vai pro YouTube isso aqui. Bom, ou pro TikTok. Né? Faço uma montagem lá, fazendo dancinha. O que eu tava falando? Já me perdi. Que o otaku, ele não sabe o que é otaku. Né? Otaku são esses aficionados de anime, animação japonesa, mangá, história em quadrinho, One Piece. Só ele que está fazendo assim, né? One Piece, Goku, Pikachu, Pokémon. E na nossa época, aquela coisa assim, como é que chamava aquele brinquedinho que morria? Tamagotchi.
Tudo isso é um mundo otaku, né? Que eu falo que era ofensivo naquela época. Era uma ofensa ser considerado otaku. Era uma subcultura, vamos chamar assim. Hoje não é, né? Hoje é uma grande indústria e eu costumo brincar que só falta uma parada do orgulho otaku na Paulista. Tá certo? Quem sabe, é ou não é? Vocês se organizam e fazem isso também, né? Muito bem. Então, assim, aquilo era ofensivo e também esse outro termo, nerd, na década de 80 era ofensivo. É isso? Hoje não. Né? Hoje não é ofensivo, hoje até é motivo de grandes eventos, vai ter uma grande indústria e tem um grande mercado. É isso ou não? Dentro disso aqui. Bom, tudo isso que eu falo que é a última linha que é importante. Todo o resto é só para impressionar o pessoal da diretoria aqui do... Tá? Bom, nós vamos... Eu vou introduzir, na verdade, é um teaser, né? Depois eu vou repetir a aula para vocês, tá? É um teaser disso que a gente chama direção de arte para games. Eu, particularmente, nesse novo curso Arte e Design de Games aqui, eu vou dar um módulo introdutório, né? Que é um pouco isso que eu vou só passar os conceitos básicos aqui, tudo bem? E o curso se desdobra em diversas práticas e teorias dessa área mais específica, tá? Coordenado e concebido pelo meu amigo Cláudio Guzmão. Vocês não conhecem, né? Aqui acho que ninguém conhece, mas é um colega meu de talvez 15 anos na outra instituição, Universidade AMB Morumbi, a gente dava aula junto em games e em digital. Tudo bem? Eu dou nome aos bois, tá? Não sei se pode, se não pode. É verdade, é fato. Então tá bom. Tá? Então tá bom. Bom, vocês estão vendo que é a parte meio professoral da coisa, essa ideia de direção de arte, como a gente entende hoje, apareceu na mídia cinema, né? Certo? Desde 1914 foi inventado esse nome, tá bom? Agora, aqui está dizendo, isso eu tirei do Wikipedia, tá? Tudo bem? Não é nada muito acadêmico, mas enfim, chefia do Departamento de Arte para a Produção de Filmes. Isso que era o... Certo? Então era um título profissional, burocrático, né? Eu botei a fotinha aqui de um filme de 1939 que ele viu, e vocês não, tá? Chamado E o Vento Levou, que é uma grande produção, uma superprodução da época, que aliás fez sucesso por várias décadas. E eu mesmo assisti isso na infância no cinema, e ainda ali rendia como um filme, né? Claro, depois passou na televisão, blá blá blá, hoje está lá e ninguém assiste, mas é um mega filme na época que caracterizou isso que hoje a gente chama direção de arte, em todos os sentidos. Está entendido nesse termo profissional que é o responsável ou diretor de arte pelos aspectos visuais, né, no caso do cinema. Tá? Bom, a rigor sempre tem isso, né, em qualquer área, mas isso que a gente vai dizer o que é, que mais ou menos começa isso com esse filme aqui. Eu botei esse exemplinho também, entre vários, porque esse tal de David Selznick, que era o produtor, que à época fez isso, que era considerado uma loucura desse filme, certo? Inclusive ele fez um mega cenário, uma reconstrução de Atlanta e meteu fogo em tudo. Então, esse cara é muito louco, mas isso aqui, volto a dizer, isso rendeu várias décadas de sucesso e reconhecimento e, de certo modo, mudou a indústria do cinema. E o Selznick também inventou um outro nome, que agora é usado pela indústria. Mas ele chamava assim, esse filme é tão importante que o diretor de arte nem é mais diretor de arte, é muito pouco. Ele chamou de Production Designer, que hoje nós chamamos de designer de produção. Só para vocês entenderem mais ou menos qual é a minha perspectiva, tá? Claro que não quero dizer que direção de arte é só mega, não é isso. Mas que tem alguma coisa ali que direção de arte e production design, quero dizer, design, conversa. Tudo bem? Então é para isso que eu aproveitei para trazer o Selznick para a conversa. Tá bom? Muito bem. Depois da guerra, que esse filme é antes da Segunda Guerra, esse termo se espalhou, como a gente está vendo hoje.
tá? Diversas áreas da comunicação social e do entretenimento, não é isso? Então, televisão, depois, publicidade e propaganda, design, certo? Mídias interativas nos últimos 30, 40 anos e mais recentemente, nos últimos 10, 20 anos, videogame. Tudo bem? Então, todos absorveram via isso que começou no cinema, né? E aponta um pouco a discussão que a gente leva contemporaneamente disso que as mídias apareceram, se diversificaram e depois elas começam a se juntar. É a chamada convergência midiática, né? E o videogame hoje é um exemplo bastante claro nisso, e é por isso que o videogame virou uma mídia tão ou mais poderosa que as demais, absorvendo muito das demais. Tá? Não estou aqui puxando a sardinha, só quero dizer que o videogame tem uma coisa. Bom, o fato é que em termos mercadológicos, em termos de faturamento, hoje o videogame fatura mais do que o cinema. Então isso é só um sintoma disso que eu chamo. Mas que o cinema, eu vou chamar mais um cinema de rua, o cinema homebox, né? O cinema de bilheteria, tá bom? Não estou falando da produção de filme para streaming, etc e tal, que na verdade é outro ramo de mercado que aparece nesses últimos 10 anos, tá? Ok. Vocês estão vendo que eu estou quebrando, é ou não é? Então, quando a gente... É que eu gosto de fazer isso vem da filosofia, chama análise, para que a gente entenda certas coisas que a gente vai falando assim, meio impensadamente, é ou não é? Ou, às vezes, a gente produz, a gente pratica impensadamente. Então é aí que eu faço isso, que eu aplico nas minhas aulas. Só que hoje eu me permito trabalhar isso um pouquinho mais, né? Então essa coisa que eu tenho bastante dificuldade para trabalhar com os meus alunos de graduação, que é chamado, lá eu brinco na graduação, eu chamo autoescola Yokota. Entenderam a piada? Aprendendo a dirigir, não é isso? Tá? Ok? Mas alguém chegou lá, não, mas eu já sei. Será que sabe? Não, mas eu já pego o carro. Tá bom, certo? Bom, eu estou brincando isso porque às vezes, quando a pessoa acha que já sabe, ela mais acha do que sabe, é ou não é? E quem acha que já sabe dirigir por si vai dar desastre, concorda ou não? Por isso que mas é difícil tentar ensinar isso aqui, né? E eu aqui destaquei 3 aspectos entre muitos, né? O que a ideia de direção traz? Rumo. Para ter direção tem que ter rumo, é ou não é? Eu estou só sintetizando, tá? Não vou fazer aqui, depois eu analiso tudo isso aqui. Orientação, certo? Que eu vou dizer rapidamente, rumo e orientação tem a ver com não estar perdido. Não é isso ou não? Eu costumo fazer umas críticas à geração recente, que às vezes a gente escuta muito assim, estou perdido. Não é isso? Então falta direção. Reparem então que eu estou começando a questão da direção, mas não é só a direção de arte para videogame. Isso exige uma coisa um pouquinho mais ampla, é ou não é? Que é necessária. E pelo que vocês viram também pelo slide anterior, como é que começou a se chamar direção de arte, que é o chefe de um departamento, é ou não é? Que produz filmes, não é isso ou não? Então tem uma ideia de decisão, tá? Sim, tem uma ideia que eu não botei aqui, que eu não gosto muito, comando, é ou não é? Mas é alguém que decide. É como se diz em direção de empresa, tá? Ok? Então tá. Eu reservei essa imagem que eu gosto muito, para alguns é uma mandala. Não é nada místico isso aqui não, porque isso aqui é uma coisa que os antigos conhecem como rosa dos ventos, é ou não é? Isso aqui é um elemento gráfico de 1492, de um português, que tem a ver com carta náutica, mapa do mundo. 1492 não tinha nem América e nem Brasil, não é isso ou não? Tá? Mas então isso aqui eu vou usar como um símbolo nosso aqui, tá? Dessa ideia de
rumo, orientação e decisão, e na nossa metáfora, que é usada na web, navegação. Tudo bem? Então tá bom. Bom, então isso aqui também tem a ver com isso, olha, direção, volante, né? Eu peguei um volante bacana, né, de Porsche, não é isso ou não? Que novamente, eu fico assim, eu sei dirigir. Pois é, eu tô brincando, vocês entenderam a minha referência aqui, né? Tem umas pessoas que pegam isso daqui, acham que sabe dirigir e não é isso? Certo? Ok, não sabe dirigir, mesmo que pegue um Porsche. Tudo bem, né, jovens? É o cara que bateu no Uber, matou um coitado lá, né? Por isso que eu botei o Porsche, tá? Ah, tem uma piada do meu amigo Odair Gaspar, vocês não conhecem? Se o Guzmão tivesse aqui, ele conhece, que ele falou assim, né? Então, meu sonho, ele contou a história de um senhor, não sei se acho que é fictício, tá? Mas é de um senhor que falou assim, meu sonho é ter um Porsche 911. Aí ele foi numa loja de carro importado, lá na cidade de Jardim, e falou assim, eu quero um Porsche. E comprou o Porsche. Ok, realizou o sonho da vida, nada contra, não vou aqui julgar. Só que ele saiu, deu a volta no quarteirão e voltou. Vou devolver essa porcaria. Isso aqui não é o que é ruim esse carro. Mas por que o senhor quer devolver o Porsche? Ah, eu saí daqui, pus a segunda e o carro morreu. Então ele tinha os meios, tinha o sonho, tinha o dinheiro, tinha habilitação, sabia dirigir, é ou não é? Não, não sabia dirigir. Tá dando para entender a piada ou não? Mas é aquela assim, mas eu paguei, essa porcaria que devolve meu dinheiro. Eu falei assim, não, meu senhor. Segunda, a gente só coloca mais ou menos a uns 140. Tá dando para entender, Jorge? E não na esquina. Mas está vendo que isso não importava para... Eu estou falando isso para muita gente que acha que sabe dirigir. Certo? Ou dá uma cacetada atrás de um cara, é ou não é? Ou faz essa coisa que... Eu acho que é um bom teatro, concorda ou não, James? Tá? Mas muita gente acha isso, tá? Também na área de jogos. Acha que sabe dirigir. E acha que sabe dirigir arte. Bom, também pode ser um cockpit de um caça, é ou não é? Tem uma diferença, é ou não é, entre o dirigir e aqui eu vou chamar piloto, não é isso ou não? Porque eu falo que Porsche não é carro para motorista e levar a criança no... né, concorda ou não? Nem para ostentar, ir no shopping. Porsche é um carro de corrida, é para piloto, é ou não é? Caça é para piloto. Então, mais que saber dirigir, tem de saber dirigir muito bem, não é isso ou não? Certo? Ok? E mesmo dirigindo muito bem, quer dizer, ser capaz de pilotar um caça, não quer dizer que o cara vai desempenhar isso, é ou não é? E se ele desempenhar a bola lá em cima, ele, é ou não é? É abatido. Bom, tudo isso está parecendo muito louco para uma discussão de direção de arte, ou não é? Mas isso é só para dizer, vocês entenderem as dimensões. Isso não estou falando de arte ainda, não é? Nem de game, né? Mas para também não decepcionar os games, tudo isso hoje, né? A gente pode simular com um negócio desse, concorda ou não? Só para dizer então que a direção tem a ver com uma ideia de rumo, orientação, decisão e sim, controle. Tá? Certo? Posso fazer um comentário? Pode. Eu já vi muito as pessoas reclamando que os controles da Nintendo têm formatos muito estranhos, diferentes do padrão de mercado Nintendo. Uma coisa que eu vi, um comentário muito interessante que alguém, acho que foi no Reddit, não lembro, me colocou, gente, o controle da Nintendo é assim porque ele tem que ser um controle que caiba na mão de uma criança. Então ele tem que ser intuitivo, tem que ser de um tamanho que fique confortável, tem que ser de uma forma que a criança consiga brincar. Não como outros controles, por exemplo, a PlayStation, que é mais, tem que ser o Xbox, que é mais... Pois é. Dependendo do tipo de jogo da época ali, mais
tá bombando, mas não, tem que ser um controle mais voltado para o público deles. Depois, por exemplo, agora no Switch que eles lançaram um controle que é mais padrão de mercado, mas isso é separado. Então, se você quiser, você pode comprar, mas não. O original pequenininho, que dá para que a criança consegue mexer só com cada uma mão, então assim, é um fator interessante. Como público do teu jogo, do teu console, seja o que for, você tem que pensar nele para você direcionar o teu design, porque como você vai fazer. Pois é, você já estragou a minha palestra, porque eu ia chegar aí, mas eu vou dizer o seguinte, nesse nosso mundo gamer, vou chamar assim genericamente, a gente escuta muita bobagem desse tipo, e é veemente, é porcaria, tem até seitas, vamos chamar assim, né? Seitas nintendistas, tem a seita PlayStation, não, isso já acabou, tem a seita PlayStation, né? Tem a seita do PC, agora menos, concorda? Certo? Mas enfim, a pergunta é essa que eu também vou chegar aqui. A pergunta é, no caso do controle, é para quem é o controle? Não é isso? E o pessoal não faz essa pergunta, porque na verdade quem faz esse tipo de comentário é esse cara aqui, é aquele assim, ó, isto é ruim para mim, então é ruim por si. Eu falo, não, isso só não é para você. Mas eu vou chegar lá, tudo bem? Você tem toda a razão no seu comentário, que veio do controle, mas também não é só do controle. Também tem a ver com a arte, com o desenho, com a música. Isso acontece, né? Tem acontecido muito no nosso mundo, né? Mas vamos continuar aqui. Então, isso aqui é uma direção, não é isso ou não? Eu estou aqui só colocando assim o objeto direção, né? Para fazer uma piadinha rápida, que senão a coisa vai se estender muito, eu botei aqui uma cena que eu não sei se vocês conhecem, de um filme muito bacana, eu acho, desse ator em início de carreira que hoje está famosão, não é? Esse tal de Ryan Gosling. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E é um filme surpreendente. Eu botei essa cena porque é 2011, faz tempo já, né? Era começo de carreira. Esse filme chama Driver. Tá? Eu vou dizer só para citar sem dar spoiler que esse cara, o papel dele é um driver, um motorista, mas ele é muito mais que um motorista. O filme vai mostrar isso, tá? Então é um pouco isso que eu estou dizendo por outra via aqui. Aprender a dirigir na autoescola não é só pegar um carro e sair dirigindo, certo? Também tem isso. Não é só pegar um controle, um manche e sair, certo? Também tem isso. Mas no nosso caso é muito mais que isso, tá? Esse aqui eu só botei como enigma. E para quem ainda é jovem, já vai assistir esse filme que eu acho legal. E aqui só para, né, testar quem conhece, que eu chamo de Driver também. Monkey D. Luffy. Você não conhece, mas não tem nenhum problema, tá? Certo? Vocês conhecem? Obrigado. Ele é... Não, mas ele não é piloto. Ele é capitão, não é isso ou não? É dessa ressurgência, dessa metáfora náutica de aventuras de pirata. Tudo bem? Não vou comentar que só o One Piece dá 2 horas de palestra, ok ou não? Aliás, eu botei lá 1997, 4 interrogações, porque a bagaça não acaba, concorda ou não, Jovem? E não tem previsão de acabar essa daqui, não é isso? Tá. Ah, isso aqui é mundo otaku, tá? Mas eu falo, eu sou otaku da velha guarda do tempo do Ultraman, ou não é? Mas eu não perco de vista essas coisas. De 66, né? Ultraman já é década de 70. Um papo nosso aqui já leva outra palestra. Muito bem. Eu vou reter dessa primeira parte da palestra esse símbolo, então, das rosas dos ventos, tá? Ok? Com os significados que ela pode ter para isso. Não vou botar o volante do Porsche aqui não, porque eu acho que deu para entender, né? Ok? Eu acho que é mais amplo que isso. Vamos agora para a segunda parte
de uma outra discussão que também pode ser infinita, dentro disso que é chamado arte, não é isso? Tá? Eu só coloco aqui rapidamente um painel do que é considerado arte pelo senso comum. Oi, tudo bem? Pelo senso comum, né? Ok? Então aí temos pintura, escultura, eu dou aula também de história da arte às vezes, tá? Faz tempo já que eu não trabalho com isso, eu me divirto bastante fazendo isso aqui, né? Então da pré-história até a arte do Renascimento, Barroco e todo mundo dormindo, né? Quando aqueles slides chatíssimos aparecem, né? Aí o professor fica lá falando no escuro, né? Ok. Bom, eu vou dizer que isso que é o senso comum entendido como arte, vocês viram que eu destaquei lá o sentido acadêmico de arte, né? Arte no sentido acadêmico. E vou ser bastante direto, arte no sentido Academia de Belas Artes. Certo? Tudo bem? Pode, fica à vontade, por favor, estou precisando de mais ouvintes aqui, né? Então essa ideia de arte, que eu não nego, ok ou não? Certo? Mas vou destacar uma imagem aqui dentro, que esse objeto estranho aqui, certo? Que quem já estudou arte, inclusive história da arte, inclusive no modo acadêmico, vê que esse aqui é um objeto que meio bagunça tudo isso aqui, né? Dentro disso que é considerado arte, né? E levanta a questão trazida pela arte das vanguardas do século XX, que ele questiona o que é uma definição acadêmica de arte. Tudo bem? Porque eu diria que antes desses caras aqui, e toda uma tradição, não me façam comentar, tá? Senão vai dar uma outra aula, outro caminho aqui, é ou não é? Mas existia uma clareza, uma definição do que é arte, certo? E também até se podia dizer, isto não é arte. Existia. Só que então esses, na época, jovens, provocadores, é ou não é? Hoje a gente fala o termo disruptivos, é ou não é? Eles bagunçaram isto, que é o conceito acadêmico de arte ou belas artes. Estou aqui dando um pontapé na concorrência, tá? Da qual eu faço parte, vocês sabem disso. Mas lá eu também faço isso internamente. Tudo bem? Enfim, eu estou dizendo isso para dizer que aquilo que, assim, no senso comum, isso às vezes aparece. Não, mas isto não é arte. Isso aparece. Tem uma estrutura, certo? Difundida por aí, que trabalha com essas concepções e essa estrutura eu vou chamar acadêmica de arte. Ok? Tá? Mas é isso que esses jovens de Pinico, Urinol, Elda e outras formas, eles combateram. Por isso que eles eram vanguardas. Tá? Enfim. Mas se não ganharam a guerra, pelo menos agora eu vou fazer o meu diagrama. Isso aqui é o meu diagrama, tá? Não tentem achar um passarinho nem personagem de cartoon aqui. Isto aqui, só quero dizer que o conceito de arte hoje é um conceito indeterminado. Ele não é circular, não é bonitinho, não é organizado. E ele é um conceito caótico. Caótico só para quem espera a ordem. Eu só vou dizer que é um conceito aberto. Eu até poderia chamar informe. Informe quando eu quero dizer não tem uma forma, certo? Estabelecida, canônica. Eu sei que tem gente no mundo de hoje assim, bons tempos aqueles em que a arte... Eu sei, mas isso é uma outra discussão bastante séria do que está acontecendo hoje. É isso? Tá? Sim, eu vou dizer, tem gente que quer voltar para o conceito belas artes. Mas não só para o conceito belas artes de arte, para o conceito de mundo que estava associado àquele conceito belas artes. Estou falando isso porque agora tem os professores mais sérios aqui, então eu tenho que fazer uma pinta mais acadêmica e menos otaku aqui. Né? Tá bom? Azar dos seis. Tudo bem, então? Vocês estão vendo, então, que tem a Rosa dos Ventos no lado, e eu vou usar esse diagraminha, tá? Que eu mesmo produzi, tá bom, jovens? Foi no Illustrator, já foi fácil, brincadeira, tá? Bom,
O segundo sentido de arte, que eu não vou me estender, pragmático, é do fazer artístico, da produção artística, não é isso? Então aqui, rapidamente, é aquela história, né? Ah, eu quero fazer arte, professor, então acho que eu vou começar a pintar. É isso que vem um pouco, né? Não é isso não? Então, ok, se vai, se pinta, isso aqui é mais difícil hoje em dia, é ou não é? Se esculpe, é ou não é? Eu fico pensando no Michelangelo, né? Eu falo assim, tó, certo? Quer fazer arte? Então, tó. Um cinzel e uma marreta. E agora um bloco de mármore. Você vai ver como é fácil fazer arte. Concorda ou não? Brincadeira, tá? Certo? Mas, ao mesmo tempo, isso é hoje isso, é ou não é? Então você pode fazer escultura sem ficar bombando na marreta e com cinzel e ficando coberto de pó, de mármore, né? Ou gesso, ou outras substâncias, é ou não é? Concorda? Mas isso é escultura, isso é modelagem, isso aqui é num tablet, certo? Hoje tem arte digital, concorda? Mas isso estou falando do ponto de vista pragmático, da fatura. E também modos de arte que nós chamamos hoje imersivos, ambientais, de grande escala, tecnológicos. Bom, eu estou citando tudo isso para dizer que também do ponto de vista pragmático, ou dos modos um pouco mais chique, também chamados poéticos, ou seja, da produção, de como fazer, dos recursos, dos meios tecnológicos. Ah, sim, eu não vou excluir o bom e velho pintar a parede de casa, certo? Não, professor, isso não é arte. Eu não vou excluir. Tudo bem? Mas isso foi provocativo, tá? Ah, professor, para você isso para mim é arte isso aqui. Ah, não é não. Não sei. Deu para entender? Eu só estou dizendo que é a provocação para dizer que também isto, do ponto de vista pragmático, também é um conceito aberto, indeterminado, né? Certo? Quem é que pode dizer o que é arte? Ou que não é arte? Ou por que pintar a parede não é arte? O Banksy não é pintor de parede? Brincadeira. Sei lá, vocês entendem isso? Eu quero... Não, ok. Então, tendo que isso tudo gera controvérsia, gera discussão, e a arte contemporânea também ela é representada aqui pelo meu passarinho. E por fim, essa dimensão que agora eu puxo a brasa para minha sardinha, que a gente chama de dimensão estética, é ou não é? Que é curioso, né? Quando a gente ouve falar estética, a gente pensa em isso aqui, não é verdade ou não? E eu, há bons 30 anos, certo? Numa luta inglória, eu tento dizer que estética não é isso. Mas não é o que está por aí, concorda ou não? Pensou em estética, você pensa em peeling de fenol. Não é verdade ou não? Lipoaspiração, certo? Tá bom, menos maquiagem. Tá bom, menos filtro no Instagram. Concorda? Ou seja, estética é entendida como embelezamento no sentido de produção da imagem. Eu não quero dizer que não é isso. Mas é o que fica reduzido outra vez ao senso comum. Vocês entenderam, Jota? Né? E, aliás, eu até diria que o termo ele circula, todo mundo fala, é ou não é? Então, nada contra isso. Mas essa banalização leva a uma incompreensão do que a gente entende por estética quando a gente trabalha de modo um pouco mais acadêmico que seja. Hoje é fantástico que eu peguei esse slide de um... Não fui eu que preparei, tá? Eu confesso. Hoje tem, você vai nos slide share, aí você faz uma pergunta assim, o que é estética? Então aparece isso aqui, e eu escolhi um desses, certo? Para não me dar o trabalho, é ou não é? Mas eu não vou usar isso aqui como minha referência, eu vou trabalhar o que? Isso aqui eu acho melhor que clínica de estética, é ou não é? Então, nesse slide share que é acadêmico, talvez um aluno fez para passar de ano numa disciplina, numa época que os alunos ainda faziam trabalho e não usavam inteligência artificial. Então,
Estética vem do grego aesthesis, que significa, está escrito lá, sensação, percepção sensível. Então, aesthesis é o termo. A esteticose é a qualidade do aesthesis, tá? A gente não tem o termo, mas não usa, chama estese. Tem estese estético. Estese a gente não usa, tá? Agora, não está errado isso está certo. Só que estético é mais que isso, mesmo no grego clássico, que eu estudei um pouquinho, tá? Tem a ver com sensação física, vocês entenderam mesmo, né? Certo? Sentidos, beleza? Tá? Percepção já acontece aqui, vocês entendem ou não? Sentir é aqui, perceber é aqui, sensível é aqui. E aí também vem o processo que continua para além do sentir. Tá dando para entender, jovens, que... Eu falo jovens que é meu cacuete, tá, de universidade. Todos são jovens aqui, tá? Não tem nada de etarismo aqui, ok? Mas... Ou será que tem? Tem a ver com sensibilidade, não é isso ou não? E tem a ver com sentimento, não é isso ou não? E hoje nós chamamos com emocional, é ou não é? E quando a gente começa a avaliar mais a fundo, você vai ver que isso é um fenômeno psíquico, concorda ou não? Então estética não é maquiagem. Tudo bem? Certo? Ah, sim, aqui eu vou pular, ó, que a filosofia que eu estudei tentou fazer disso, foi um projeto que eu já vou dizer para vocês, foi fracassado. Eles tentaram inventar algo na época do chamado iluminismo, que seria uma ciência da beleza. Fracassou o projeto. Ainda bem, digo eu, certo? Ok? Tá? Mas ciência não é ciência para fazer pessoas bonitas, não é isso. Alguns caras até tentaram fazer isso, terrivelmente, né? Mas era uma ciência para você compreender os fenômenos estéticos, de perceber o mundo, e perceber a arte, e perceber os outros. Deu para entender tudo isso que envolve, isso que era considerado conhecimento, o termo não é obscuro, mas é obscuro, não é? É um conhecimento chamado confuso. Não era um conhecimento claro, distinto, racional, lógico. Era um ramo de conhecimento, certo? E é por isso que fracassou e ainda fracassa. Mas para mim, ainda bem que fracassa. Porque pelo menos não tem alguma coisa assim, ó, isto é a verdade sobre a beleza. Isto é o certo sobre a beleza. Isto é certo, isto é errado. Isso também se aplica ao quê? Esse conhecimento obscuro desse ramo que eu mostrei, arte. Isto é arte, isto não é arte. Certo? Tentaram fazer isso. E eu ainda acho bom que fracasse. Vocês entenderam que foi, de certo modo, as vanguardas fracassaram também, mas ainda bem que fracassaram. Mas elas derrubaram um conceito normativo de estética e de arte. Certo? Bom, tudo isso dizendo, e rapidamente para não dizer, estética não é só beleza. Certo? Estética aqui, eu vou pular, tá? Estudar um outro curso que eu costumo dar às vezes, de uma coisa chamada sublime. Que não é beleza, mas também pode ter estética da feiura. Ou seja, a gente pode tentar entender a feiura por oposição à beleza, mas também pode entender o ridículo. Mas também pode entender o trágico, o catastrófico. E também pode entender o horroroso, o horrível. Tudo isso é campos possíveis da estética no sentido forte. Mas esse é meu fracasso, tudo bem? Meu fracasso, quero dizer assim, lutando contra as clínicas de estética, deu para entender, né? Vou fazer uma rápida piada. A primeira vez numa academia que eu vi um folder assim, o primeiro congresso de estética. Eu falei, que felicidade, vai ter gente para poder discutir essas questões assim. Deu para entender, né, jovens? Aí eu peguei o folder assim, era a inauguração do curso de cosmetologia, certo? E era, na verdade, era maquiagem, tá, o curso.
Jovens, vocês entendem que eu não estou aqui para criticar a prática, a pragmática, o curso, vocês entenderam ou não? Mas a questão é que o termo não era que era um primeiro de maquiagem, era de estética. Eu falei, ok, mas nenhum problema. Mas isso é o que acontece muito hoje no negócio que as palavras são muito banalizadas. Ah, pois é. E é isso que eu tento sempre tentar salvar um pouco, Eldoé. Pelo menos de quem conversa comigo, né? Design não é igual design de sobrancelha. Eu ainda insisto em tentar salvá-las todas, certo? Ok? Vocês viram que estética, design e talvez até arte. É isso? Mas é uma luta, inglória, tá? Bom, vocês estão vendo que também nesse campo é uma confusão, é ou não é? Mas pelo menos aqui a gente, não se constitui nenhuma ciência rigorosa, que seja dos sentimentos, das sensações, vocês entenderam, né, Jovem? Vocês veem que isso aqui vai beirando um outro campo que se desenvolve a partir do século XVIII, XIX, que chama psicologia? É ou não é? Tá? Mas eu me incluo nisso, ao longo desse percurso, claro, não tem 200 anos, tá? Mas vocês entenderam, né? Me inscrevendo nessa genealogia, tem um campo da estética que a gente chama estética da produção, onde o interesse maior, a ênfase é o quê? Na pragmática. Ou seja, a gente até poderia dizer, nos artistas, certo? Nos processos, nas tecnologias, certo? Nas condições próprias de produção, por exemplo, disso que é chamado arte. Tá bom? Mas também, mais recentemente, isso que a gente chama de estética da recepção. Onde aí a ênfase não quer dizer que não considera o artista, é evidente que considera o artista, mas considera quem, quando a gente fala em recepção. Estamos chegando lá, meu cara. O público. Certo? Então você tem de entender o público. Qual é a condição cultural, social, certo? E aí a gente entende o que aquele mictório do Duchamp produziu num certo contexto. Eu vou fazer um rápido comentário, jovens, que quando eu fui onde que era? Acho que é no Beaubourg, em Paris, que está lá aquele mictório, certo? Talvez um mictório, que foi exposto em Nova York, e quando foi exposto provocou o quê? Provocou escândalo, né? As pessoas de Nova York querem dizer, eu quero ver arte. Aí o cara põe esse mictório aqui, o que é isso? Deu para entender, jovens? Mas é isso que o Duchamp sempre se propôs a fazer. Só que eu vou dizer assim, eu, no Beaubourg, vendo aquele mictório com uma redoma de vidro, com um monte de gente em volta, eles estavam olhando o quê? Outra condição de recepção, eles estavam vendo o que eles achavam ser uma obra de arte. Está dando para entender, jovens? Mas eu fiquei pensando assim, mas que curioso, né? Isso aqui não foi feito para isso. Mas historicamente isso que aconteceu. Então nem as obras de arte escapam desse tipo de mudança de consideração, né? Bom, enfim, só isso aqui já dá um trabalho desgraçado, Eldoé. Mais recentemente, e eu me incluo nisso, também se começou a desenvolver esse campo chamado estética da interação. Não entendam interação apenas do ponto de vista tecnológico digital, que também tem a ver com isso, Eldoé. Mas interação no sentido amplo da palavra. Porque entre esses dois âmbitos há uma interação, concorda ou não? Entre eu e o mictório do Duchamp tem uma interação, concorda ou não, Javes? Se eu for de tal jeito, muda a interação. Se o objeto estiver em outro contexto, muda a interação. E também é evidente que agora tem a interação direta, é ou não é? É eu mexendo no mictório, ou eu entrando no ambiente imersivo, ou eu passando pela rua onde tem o Banksy, para só ficar em exemplos de arte. E é evidente que agora eu também manipulando meios tecnológicos e mídias interativas. É isso ou não? No cinema, eu acho que a experiência de ir no cinema é muito diferente de você ver um filme em casa, por exemplo. Pois é, por isso que agora é interessante, você já está estragando outra vez minha palestra. Uma coisa é o filme, ele é feito, produzido com uma certa estética de produção. Aí você tem o público,
Se ele foi pensado para uma sala de cinema, concorda? Com um projetor, com aqueles filmes que pegavam fogo, Tarantino mostra isso, é ou não é? Com aquele bando de gente, é ou não é? Que vai lá e senta nas cadeiras. Então isso é uma condição de recepção. Quando eu pego o mesmo filme e coloco em outro contexto, muda completamente a relação com o filme. É ou não é? Tá? Mas é o mesmo filme. Pode ser eu mesmo. Eu quero ver esse filme lá. Mas vai ser, você tem razão, ó, diferente. Porque a interação é completamente diferente, mudando as condições. Bom, mas novamente aqui... Nossa, já estou falando muito, já acabou o tempo. Também é uma confusão, concorda ou não? Quer dizer que nosso mundo é muito complexo. E o nosso tempo já acabou, e eu só queria mostrar... Mas eu vou ter... Posso continuar? Porque é só até às 11, né? Eu fiz esse design aqui. Tudo bem, jovens? Direção de arte, para mim, é um pouco isso. Como tentar achar um rumo dentro desse campo informe, que é a nossa condição contemporânea, é ou não é? Informe do ponto de vista dos produtos, dos objetos, das relações, da produção, da recepção, concordam? Das concepções, só que a questão é achar um rumo. Não é isso? Tá? Vocês poderiam fazer essa pergunta, né? Cadê o games? Cadê os games aí? Tudo isso foi só o que eles chamam de... Como é que chama? Aquela historinha que vem antes do jogo. Cutscene, é isso, né? Introdução. Um dos modos que eu desenvolvi nesses últimos 15 anos, e agora eu vou ser mais rápido, e não fui só eu. Isso aqui é também outro termo que banalizou, tá bom? Eu vou tentar resgatar isso do modo sério. E eu sempre falo assim, eu levei 10 anos para pensar. Eu explico em 5 minutos. E ninguém liga, mas não tem problema nenhum. Mas eu fui amadurecendo ao longo desses 15 anos essa ideia de que eu chamo hoje de conceito muleta, certo? Para poder enfrentar toda essa coisa, vocês entenderam ou não? Das complexidades do mundo contemporâneo e tentar achar uma direção a partir dessa ideia de experiência, que também é um conceito banalizado, é ou não é? Está todo mundo falando isso, certo? Está no marketing, está na propaganda e tal, mas se eu afastar essa banalização, eu não sei se alguém já se perguntou, ia falar quase um palavrão aqui, mas não, de que raios se trata isso? Experiência que é tão falado. Bom, em games é isso, né? Em games é o chamado XP, não é isso? Concorda ou não? XP. Que às vezes vem no jogo com uma barra assim, eu sempre dou tiro sarro assim, como barra de experiência. Ah, professor, o cara vai perder. Como você vai perdendo? Tá dando para entender, jovens? E até eu brinco com essa experiência, você não mede com uma barra de vida. Beleza? Claro que isso é recurso de jogo, blá, 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 blá. Mas experiência é exo. Sair para fora. Do quê? Do limite, uma fronteira, de uma cerca, do muro. Certo? É grego isso, peras. Ência. Ência é atividade, ação. Tudo isso que agora o pessoal acha que é experiência do currículo, efeito, estado, qualidade e atributo, é resultado de uma atividade de sair do limite. Tá dando para entender, meus caros jovens? Então é aí que eu começo a pensar. Como entender isso? Essa coisa toda confusa, caótica, achar uma direção
mas também como produzir isso. Certo? XP é sair do limite. É, professor, coach fala isso, né? É preciso sair da caixinha. Sim, só que ninguém discute a caixinha. Vocês entenderam? Mas qual é a caixinha? Certo? Eu também concordo com o coach, mas não vou ficar repetindo, você tem que sair da caixinha, tá? Não, não é isso. Vocês entendem como a banalização acaba enfraquecendo? Pô, mas o coach falou tanto nisso que eu me recuso a ter experiência. Não, vocês entendem, tá? Tem um outro problema disso tudo, né? Mas se tem tanta gente falando é porque realmente isso é um problema hoje. Vocês entendem a questão da experiência? Particularmente agora em games, eu valorizo muito esse daqui, que é chamado experiência de jogo, Game Experience. Os meus alunos da graduação sabem que eu estou me referindo quando outra linha de abordagem enfatiza outra coisa, que é o chamado Game Mechanics. Tá? Mas isso eu deixo para discussões na igreja, tudo bem? Então, a experiência de jogo, no caso, jovens, game aqui para mim não é só videogame, tá? Eu poderia, com um autor chamado Ruizinga, chamar assim de arte é um game. Então eu posso pegar arte e trabalhar do mesmo modo. Tá dando para entender, jovens? Para entender o Banksy. Para entender a reação ao Banksy. E para entender o jogo do Banksy. Tá fazendo sentido o que eu quero dizer ou não? Então eu uso esse conceito muleta. Que está articulado a outro conceito que entrou muito na moda. E quando a gente, eu e Guzmão, falávamos isso há uns 15 anos atrás, davam risada na nossa cara. Porque também havia uma concepção, inclusive de design, que não era centrado nisso. Era centrado em outra coisa, no produto, no objeto. Tá? É engraçado que hoje isso tá na moda, né? UX. Inclusive eu dou risada, os designers de UX ganham mais que os designers de produto. Eu falo, tem alguma coisa errada aí. Na verdade não está errado. O pessoal tinha de se entender um pouco melhor o que é agora a complexidade do mundo, não é? No nosso caso específico, nosso user é o gamer, é o jogador, não é isso ou não? Para nós que estudamos game, tem uma teoria aqui de um psicólogo polonês cujo nome é impronunciável, Mihaly Csikszentmihalyi, não vou pronunciar, tá aqui, que é algo chamado flow, que é algo característico da experiência de jogo, mas à vontade, mas não só de videogame. Oi? Então, outra palestra. Vocês querem ir para uma outra sala, continuar conversando? Pois é. Outra palestra aqui. Acabou, né? É. Então, o que vocês acham? Tem mais 5 minutinhos. Mas aí, pode chamar. Pausa. Muito bem, depois da pausa, fomos interrompidos, vamos tentar acabar essa palestra, tá? Depois eu edito isso aqui. Bom, eu estava falando do flow, não é isso ou não? Que aqui eu já vou rapidamente pular para essa ideia de imersão em jogos, tá? Esse psicólogo aqui, ele faz uma teoria muito útil, né? De como a gente, como é que eu poderia explicar de modo simples, né? Como a gente entra nesse mundo do jogo e sai do mundo que a gente vive. Isso é experiência, não é isso ou não? Certo? Então a gente mergulha nesse novo mundo e topa aquilo que está acontecendo ali, age segundo os estímulos, etc, etc, etc e tal. Tá? E nesse sentido a direção de arte é muito importante. Nesse sentido, né? Estou falando tudo que é muito óbvio para hoje. Tudo bem, Jorge? Eu estou perdido aqui. Onde é que eu estou? Aqui. Né? Para quem está começando, a gente trabalha com essa ideia do trabalhar
emoções. É isso? Considerar aspectos emocionais e não só aspectos objetivos. No caso do produto ou jogo. Né? Então aqui é só uma introdução, é bastante didático esse livrinho, para esse mundo que tem a ver com o flow. A gente projeta situações, estados imersivos para provocar reações emocionais. E aí aumentar isso que hoje todo mundo fala, inclusive coach, não é isso ou não? Que é o quê? Engajamento. Não é verdade? Só que isso já acontece, não é hoje, tá? Isso já tem, milhares de anos. Mas eu não vou fazer história disso aqui não, tá? Vamos ver um exemplo que eu tentei simplificar tudo isso aqui num caso só. Beleza? Certo? E eu acho que é melhor aqui. Já que é só nós três mesmo. Ih, deu pau. Shall do this. Let's go. Start game. Yes, yes. Vocês conhecem esse jogo? Sim. Vou deixar rolar, pode, né? Eu ia cortar um pedaço por causa do tempo, mas já ferrou mesmo. I'm not sure who is Ori. I'm not sure if this one is Ori. Baymax. Swallow's Nest. Balalalala. The little jump. Quick, quick. The little tiny quick. Ugh. Or is Ori this feather, this tiny creature maybe? Naru, okay. The little one is Naru, the big one is Naru maybe, and the tiny one is Ori? Tudo bem sem legenda, né? Não dá pra pôr. Mas dá pra entender. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Ah. And how does this work? Only jump for now? Okay. Oh, this is so cute! Hello, Naru! Do I have to jump there? What now? Ooh, lots of fruit. What are those? Oranges?
Oh, okay, can walk. Who is calling out? Calling out? Is it the forest? Shit! Stop it! Oh, God damn it. Posso parar aqui, né? Joguinho divertido, vocês não acham? Only the intro is so sad like this. Ah, queria esse comentário aqui. Vou pular um pedacinho. Ah, voltei, né?
Let's just hope only the intro is so sad like this. This is worse than baby. So did he brought the forest to life again? Okay. I would never buy this soundtrack, or I would be driving in my car and crying like a little bitch. The roundabout shit. I would die. Okay, enough bullshit. Oh, fuck. Don't cry. You're so cute, Anna. I will give you a kiss. I want the pants, not the kiss. You have no pants, bitch. Okay, so how do we do this? I don't even know. Okay, A to jump. I'm trying. Ok. E agora que começa o jogo? Ou será que não? O que você considera? Aí começa a gameplay. Mas aí que começa o jogo? Vocês viram que por que eu trouxe até a caixa de som, não? Vocês viram que até o passinho. Toda a experiência sonora. Agora, né? Então veja, isso daqui é o exemplo que eu trouxe para falar tudo aquilo que vem aqui, junta tudo, para fazer 5 minutos, dá um puta trabalho isso aqui, né? Direção de arte é primorosa, concorda ou não? Certo? Direção sonora é primorosa, tudo é primoroso. Também tem todo um trabalho disso aqui, né? De caracterização, de ambientação, é isso? E vocês dizem que tudo isso aqui é só 5 minutos? Posso falar onde está à vontade? É pessoal, puta trampo, eu não estou exigindo isso, fiquem tranquilos, vocês entendem? Não estou cobrando, isso aqui, não. Mas eu vou insistir um pouco, eles sabem do que eu estou falando, tá? Mas isso aí não é jogo.
Claro que é jogo. É jogo não no sentido da gameplay, porque aqui começa a gameplay, é uma plataforma, aí o cara vai fazer o quê? Você vê que se não tiver tudo aquilo, não tem isso aqui, e eu podia mostrar só o gameplay do vídeo, o que eu fiz questão de mostrar? UX. User, é isso ou não? E eu escolhi entre vários. Tinha várias mocinhas, várias delas choraram, Essa daqui foi a mais antiga, inclusive, essa daqui, 2017, eu acho, essa aqui. Né? E é claro que muita gente já vai jogar sabendo disso aqui, né? Vai sabendo que mas ok. Mas eu estava querendo trazer isso que é X, mas de U. E para quem me conhece, voltando agora ao slideshow, estava embutido, mas era pequenininho. O que é chamado de direção de arte, no caso de games, é experiência lúdica, flow, imersão, não é isso? Tá? Claro que isso também serve para moda, serve para produto. Essa palestra serve para qualquer área de design. Quando a gente tenta entender experiência como algo que não é esse papo que o pessoal fala por aí. Experiência é uma coisa que é realmente importante, ou não é? Né? Tanto que eu lembro desse vídeo, vocês entenderam não? Lembro desse jogo, lembro de um monte de coisa. Quer dizer que isso constituiu alguma coisa que valeu a pena para quem jogou, e evidente quem jogou que estava disposto a isso, porque também tem cara que vai achar isso chato, não concorda? Mas aí para esse usuário, isso não é importante. Então, direção de arte no sentido, não é só o chefe responsável pela parte visual do jogo, no caso, certo? O que faz a personagem, o que faz o cenário, é tudo isso, mas o cara se é para dirigir, tem de saber. Ou se é para pilotar, tá dando para entender agora o Luffy ou não? Ou se é para pilotar, ou se é para ser o capitão, que seja, mas o cara não tem de só ficar mandando. Ou ficar mandando só fazer a mecânica. Brincadeira, tá? Vocês já entenderam a indireta, né? Porque a mecânica também é importante, não estou negando. Porque ela também é parte da game experience, mas é parte. Mas o importante, para mim, olha, isso é minha visão, tá? Igreja do Yokota que eu falo. É a igreja da experiência. Do qual a mecânica faz parte, como o som faz parte. Como a animação faz parte. Mas a direção vem de outro lugar que não a mecânica. É que nem o carro. O Porsche importa a mecânica? É claro que importa a mecânica. Mas o cara vai comprar o Porsche pela mecânica? Não. Ou vai comprar pela velocidade? Não. Por isso que eu falo assim, o cara que eu dei o exemplo, que compra e passeia e quer devolver é um idiota. Porque na verdade aquilo é carro para correr. Então é a drive experience. Se é para comprar, não para ver se o cara e ostentar. Ostentar também é uma experiência, não é? Mas está vendo que para isso não precisa ter 500 cavalos para ostentar. Compra outro carro então. Bom, está fazendo sentido o que eu quis dizer, meus caros jovens? Para você é tarde demais, tá? Porque essa aula eu não te dei e você está indo embora, não é? Então esse aqui isso aqui é só para dizer o que é a partir daí que eu trabalho. Evidente que tem outros exemplos, não é? Talvez eu monte alguma coisa aqui e dê lá, tá? Contrabandeado, na Belas Artes, na graduação, né? Mas aqui vai ter esse curso aqui. E faz tempo que eu não dou curso de direção de arte, né? Mas só aqui esse curso é para mostrar para mim qual é a minha, não é isso? Muito obrigado, o uhul foi falso, mas não tem problema nenhum, né? Sei lá, só para... Estava gravando isso aqui e vamos ver o que eu faço disso. Tchau.